paz, igreja. Não só aos que estão aqui, mas aos que estão em casa, que também estão adorando ao Senhor. Domingo, dia do Senhor. É bom estar aqui deixar meu abraço para o reverendo Diogo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 17. A partir do verso 16. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom render graças ao seu santo nome. Louvado seja o Senhor por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vamos ler, queridos irmãos, do verso 16 ao verso 34. Creio que a igreja do Senhor não está com pressa e teremos bastante tempo para explanar a palavra do Senhor, não é verdade? Os irmãos gostam da palavra de Deus, né? Eu sei que o povo daqui gosta da palavra de Deus, eu sei, isso eu sei. Eu farei a leitura, minha leitura está na tradução NAA, é uma leitura muito boa, muito bonita. Diz assim o texto da palavra de Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em meio da idolatria dominante da cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e com os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto de vocês, que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esses que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os templos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando, ou possam achar ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte
e imaginação do homem. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o areopagista, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Amém. Meus amados irmãos, para a introdução a essa palavra de hoje, para essa mensagem que nós temos, eu dei o título para esta pregação como O Deus que não era conhecido. Até prestando atenção no texto, observamos que tinha um altar que não tinha um Deus ali naquele local, né? Então, Paulo estava em sua segunda viagem missionária. Podemos ver no capítulo 16 e no capítulo 17, já no seu início, mostra Paulo acompanhado de Silas e Timóteo. Já haviam passado por Filipos, que era uma colônia romana, onde tinham sido presos e açoitados, porém deixando para trás uma igreja estabelecida. Dali vão para Tessalônica, são perseguidos pelos judeus, e Paulo precisa fugir mais uma vez, e vai para Bereia, onde muitos também se convertem a Jesus Cristo. Porém, aquela turma de Tessalônica, os que perseguiram Paulo, vão até Bereia, né? E perseguem Paulo lá também. E Paulo tem que fugir daquele local, para não ser morto. E Paulo é levado por alguns discípulos até Atenas, onde lá é de onde nós vamos discorrer todo o texto ao qual nós lemos agora. Mas Atenas, que é a capital da Grécia, tem o nome de uma deusa. E essa deusa era a deusa da sabedoria, das artes, da inteligência e da justiça. Coisas que nós vamos ver que não tem nada a ver com isso. Atenas era uma cidade gloriosa. Qualquer visitante que chegasse nessa cidade nos tempos de Paulo, olharia com espanto seus ricos monumentos, seus palácios, seus templos, dedicados aos deuses, e a glória das suas tradições. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Para que a gente entenda melhor o que Paulo foi fazer em Atenas. O compromisso de Paulo em evangelizar, em ganhar almas. Paulo não ficava quieto. Paulo era aquele crente que onde chegava e tinha uma oportunidade, ele falava de Jesus. Ele não perdia tempo em estar em qualquer lugar que fosse. Ele tinha que falar de Cristo. Ele sabia quem era o Senhor Jesus e o quanto ele já tinha feito em sua vida e o quanto ele tem feito em nossas vidas. Porque aqui estamos, porque somos um milagre de Deus. Por causa desses homens que evangelizaram, por causa desses homens que deram suas vidas, é que o Evangelho chegou até nós, gentios, e que agora fazemos parte da família de Deus. Amém? Então Atenas era a capital intelectual do mundo, a terra dos grandes filósofos, dos grandes luminares do saber humano, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros. Apesar de ser uma cidade que superava as outras em arte e em filosofia, nós vamos ver que a idolatria era tremenda naquela cidade, a ponto daquela idolatria ser maior do que todas as outras cidades juntas da Grécia.
Só para vocês terem ideia, em torno de Atenas, naquele período, existia em torno de quase 30 mil ídolos distribuídos naquela cidade. Era realmente, como o pastor Hernandes, em uma das suas pregações, dizendo, era uma floresta de ídolos. Então a idolatria era tremenda naquela cidade. Terrivelmente tremenda, podemos dizer assim. Paulo podia ser mais um turista em Atenas, pois era uma cidade que atraía multidões para verem sua arquitetura e filosofia. Porém, ao chegar em Atenas, o objetivo de Paulo era o quê? Era ganhar almas para o reino de Cristo. Nós, que aqui estamos, você que está em casa, você é a geração que tem que ganhar almas para Cristo. Nós somos e fomos chamados para ganhar almas para o reino do Senhor. Este chamado é nobre e é especial na vida de todo e qualquer cristão. Como nós sabemos, o mundo jaz no maligno. E é nós que temos que fazer esse trabalho. Evangelizar, pregar, ganhar almas para o reino. Amém? Vamos para o verso 16, da leitura que fizemos esta noite. A palavra de Deus diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Irmãos, imagine você entrando em um local cheio de ídolos. Você crente, você cristão, temente a Deus. Como é que o seu espírito não vai se comportar diante de uma situação dessa? Entrando num templo, onde as imagens são prioridades na vida daquelas pessoas, e você vendo aquela cegueira espiritual, não tem como você ser um cristão verdadeiro e não se comover, como Paulo diz aqui no texto, se revoltar com a situação em que ali se encontrava. O que Paulo viu primeiro em Atenas não foi a beleza daquela cidade, não foi a sua arquitetura, não foi a filosofia da época, porque era o mundo da filosofia em Atenas. Mas foi a idolatria, meus amados, que reina até os dias de hoje na vida do ser humano. E Paulo se revoltou com aquilo de maneira tal que tinha que fazer algo, tinha que falar algo. E Paulo, em toda a cidade que chegava, Paulo procurava logo uma sinagoga ou uma igreja para discutir ou conversar com aqueles que ali estavam. Já era um costume de Paulo isso. A gente pode ver no início do capítulo 17 a respeito disso. Então Paulo se revoltou em ter tamanha falta de conhecimento daqueles homens, daquelas mulheres em Atenas. Eles precisavam ter um encontro com o Senhor, saber quem era o verdadeiro Deus, quem era Jesus, para que suas vidas fossem libertas. O verso 17 diz o seguinte: por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, e todos os dias com os que se encontravam ali. Meus irmãos, Paulo, como eu já disse, a primeira coisa que Paulo fazia quando chegava numa cidade era procurar uma sinagoga. E principalmente sinagoga que tivesse judeus, porque ele teria como debater, como conversar as coisas de Cristo. E Paulo, chegando em Atenas, faz isso. Busca justamente a sinagoga, busca exatamente os principais locais onde são debatidos os assuntos que aquela cidade ali costumava fazer, costumava falar. A Bíblia nos diz que Paulo se dirige também não só à sinagoga,
dos judeus e judeus piedosos, mas também na praça. Por que na praça? Não é como as nossas praças onde nós caminhamos hoje e vemos as pessoas caminhando, andando de bicicleta, passeando, às vezes namorando. Não. As praças em Atenas eram locais onde se debatiam filosofias, assuntos religiosos. E Paulo, por passear por aquela cidade, caminhar por aquele local e ver aquela situação que ali se encontrava, ele disse: opa, aqui vai ser um local bom para que eu possa debater entre eles, entre os gregos, quem é Jesus e o que é a ressurreição. E Paulo não perdeu tempo, foi ao encontro dessas pessoas, foi a essa praça, como eu já disse, nessa praça se fazia essas coisas. E Paulo se dirige àquele local para debater com eles a respeito dessa situação, porque a revolta que Paulo tinha não seria aquela revolta de destruição, mas aquela de ver o povo por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecimento de Jesus, por falta de conhecimento da salvação, da vida eterna. E é isso, meus amados irmãos, que nós devemos pregar nos dias de hoje. Onde quer que nós estejamos, na rua, no trabalho, nas faculdades, na escola, não podemos nos calar. O Evangelho tem que ser proclamado. Os dias são maus. A vinda do Senhor está próxima. Os acontecimentos no mundo estão terríveis. E nós devemos, igreja, estarmos preparados para a vinda do Senhor. Preparados e marchando em direção aos céus, sem medo dos obstáculos. Que Deus seja louvado. Paulo, vendo que a cegueira espiritual daquele povo era grande, a falta de Deus tremenda, Paulo se comoveu, porque não tem como um cristão ver uma pessoa ou um grupo de pessoas que não tem a Cristo e não sentir pena, não sentir que aquelas pessoas precisam ser alcançadas de alguma maneira. Se usa uma estratégia, se usa sabedoria, se ora para que sejam alcançados. E Paulo vai à frente. Paulo não temia. Paulo sabia do chamado que fora feito para ele. E nós sabemos o chamado que foi feito para cada um de nós. Nós temos um chamado. E desse chamado nós não podemos mais olhar para trás. É seguir em frente, pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino do Senhor, desafiando tudo e todos para que o Jesus seja proclamado e que tenhamos ganhado almas para o reino de Deus. No verso 18, vejam só. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: quem é ele? Que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Queridos, os filósofos epicureus, para eles, a vida era só o aqui e agora. Creio que vocês já ouviram falar de pessoas assim, ou conhecem pessoas assim, que acham que a vida deles é o aqui e agora, o que está acontecendo, o resto não importa. Eles achavam isso. Eles não estavam preocupados com o amanhã, com a eternidade. Morreu, acabou. Então eles não tinham a convicção da salvação, não sabiam o que era eternidade, não queriam se preocupar com a sua vida após a morte,
porque eles também não acreditavam na ressurreição. E Paulo, vendo aquilo, se comoveu. Não podia ficar calado. Tinha que comunicar àqueles filósofos que isso não era o real das coisas, que havia esperança, que sempre há esperança quando se tem Jesus. Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós temos um Deus, um Senhor, Criador dos céus e da terra, absoluto, onde o impossível para Ele não existe. Mas imagine você ver pessoas achando que não terá eternidade, que a sua vida é só essa por aqui e pronto. Vou viver hoje o que eu quero, vou aproveitar tudo que eu acho que eu tenho que aproveitar, porque amanhã eu vou morrer e tudo vai se acabar. Não. Paulo não podia ver esses homens pensar dessa maneira, e nós também não podemos pensar dessa maneira e deixar pessoas pensarem assim. Mas também tinha os filósofos epicureus. Não, esses foram os epicureus. Tinha os estoicos, que diziam: você não pode mudar o rumo da sua vida, ou o rumo da sua história. A vida está governada por um destino cego, incapaz de que alguém mude, que você não pode mudar o seu destino. Uma pessoa como essa, meus amados, realmente nunca teve um encontro com Deus. Não sabia quem era Jesus Cristo. E Paulo tinha que pregar e tinha que falar de Jesus, desde a sua vinda até a sua morte. Porque que oportunidade maravilhosa para um cristão pregar a palavra de Deus, que é chegar perto de uma pessoa que não conhece a Cristo e com muita calma e com muita sabedoria pregar o Evangelho. Meus amados, eu tenho visto muita gente buscando a Deus, clamando pelo Senhor. E tenho conversado com algumas pessoas, e nos dias de hoje, cristãos calados, cristãos que acham que é o suficiente ele vir para a igreja, ouvir a pregação, voltar para a sua casa, e amanhã se repetir a mesma coisa, e não se falar de Jesus para ninguém. É triste, irmãos. O nosso chamado não foi só para isso. A salvação é para todos, independente de cor, raça, religião. Temos que pregar Jesus. E Paulo sabia disso, Paulo tinha essa convicção. Então Jesus e a ressurreição para eles eram como as novas divindades. Eles não conheciam. Eles conheciam muitas outras divindades, muitos outros deuses. Mas chega Paulo pregando Jesus e pregando a ressurreição, e dizendo: se você não tiver Jesus, você não tem salvação, você não tem vida eterna. Como é isso, Paulo? Que coisa louca é esta que você está falando? Que doutrina é essa? Que divindade é esta que você está falando? Para muitos parece ser loucura pregar Cristo, falar de Jesus, falar do Evangelho, falar da eternidade, falar da ressurreição. Mas nós sabemos, irmãos, como é maravilhoso a vida cristã. Como é maravilhoso ter Cristo, ter vontade de falar do Evangelho, ter vontade de ver pessoas se convertendo ao Evangelho, a Cristo, e descobrindo o valor da salvação, de que eu passar desta vida para outra, eu vou estar nos braços de Deus, vou estar nos braços do Senhor. E esse povo não tinha a percepção disso. A filosofia em suas mentes ocultava e oprimia aquelas pessoas, fazendo com que elas se prendessem àquilo e não procurassem algo a mais do que plenamente aquela
orientação errada. Então, nós partimos para o verso 19, vejam só. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Irmãos, qualquer doutrina diferente daquelas que os gregos conheciam, eles se espantavam. Qualquer doutrina que é trazida para a igreja do Senhor, ao qual já está doutrinada ao Evangelho de Cristo, nós chamamos de vento de doutrina e não aceitamos. Os gregos estavam ouvindo pela primeira vez, creio que na palavra de Deus, essa foi a primeira vez que o Evangelho chega a Atenas e aos gregos. E eles se perturbam com isso. Que doutrina é essa? Que Jesus é esse? Que ressurreição é essa que você está falando, que é diferente do que pensamos, do que acreditamos? Então vamos pegar você, Paulo, e vamos levar você para o Areópago, que era justamente o tribunal de justiça deles, onde as causas difíceis, as causas pesadas, eram debatidas e eram feito justiça em cima daquilo ali. E aquele movimento que Paulo estava fazendo entre aquele povo, o fez ser levado justamente a pessoas poderosas daquele local. E Paulo é levado, como diz o verso aqui 19, então tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Eles levaram Paulo porque acharam que aquela doutrina de ressurreição era uma coisa a ser resolvida na justiça. Eles acreditavam que era uma doutrina falsa, e por ser uma doutrina falsa, deveria ter justiça em cima daquilo. Tinham que ter autorizações de certos doutores ali daquele tribunal para que se falasse a respeito daquela doutrina de Cristo e da ressurreição. Para eles o Evangelho era coisa estranha. Para eles Jesus era um Deus desconhecido. E pegaram Paulo e levaram ele para aquele local, não porque Paulo queria ir, mas porque Paulo também sabia que seria uma oportunidade a mais para se expressar com relação a Cristo. Porque Paulo, desde o início do texto, a gente vê que Paulo caminha pela cidade, Paulo visita os locais, e é assim que nós fazemos quando nós vamos evangelizar em algum local, em alguma cidade, em algum bairro. Primeiramente a gente vai conhecer o local, saber que povo é aquele que se encontra ali, ver as suas necessidades, o que é que eles mais precisam, para que quando estivermos lá, sabermos como reagir diante daquele povo, diante daquela população. Paulo era um verdadeiro missionário. Ou você acha que fazer missões é fácil? Não. Principalmente quando nós saímos do nosso país. Nós temos que aprender línguas, conhecer a geografia, conhecer a estrutura da cidade, conhecer como eles vivem, para podermos pregar o Evangelho. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E Paulo era assim. Ele se aproximou da cultura dos atenienses para poder falar quem era Cristo e de quem era a ressurreição. Ele era sábio, Paulo. Ele tinha experiência com isso. E não tinha medo. Paulo era um homem corajoso.
Ele sabia em quem ele cria, em que ele tinha crido. E Paulo foi à frente a conversar com aqueles homens que ali estavam. Verso 21. Acontece que todos de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Aqui é simplesmente que o povo de Atenas era curioso. O que aparecia na cidade, eles corriam atrás. Ou vocês não acham que quando eles debatiam filosofia nas praças, as pessoas não iam para lá? Sim, para ver os movimentos, para ver os debates, para ver as confusões. Não era assim com Jesus, quando Jesus caminhava ao meio das multidões, uns procuravam a Cristo por uma cura, outros procuravam ver Cristo, debater com os escribas e fariseus, para ver as confusões que davam, outros para tirar proveitos. E ali não era diferente naquele local, naquela praça. Todos que ali estavam, visitavam aquela praça normalmente, para ver esses debates e as novidades que surgiam em Atenas. E Paulo era a novidade em Atenas naquele momento. E todos queriam saber o que estava acontecendo naquele local. Por que levaram Paulo ao tribunal que ali se encontrava? O que é que iria dar? Que resultado teria? Se Paulo ficaria preso, se Paulo seria morto? Não sabiam eles que o apóstolo Paulo teria uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. No verso 23, nós vemos o seguinte: ainda, 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Queridos irmãos, veja a sabedoria de Paulo. Paulo chama os atenienses de religiosos. Ele não ofende os atenienses. Ele faz até um elogio àqueles que ali estavam, para que tivessem uma oportunidade, para que pudesse falar de Cristo. Ou nós, se chegássemos em um local, ou uma determinada denominação, e criticasse as coisas que ali existem, como é que seríamos recebidos? Com certeza iam pedir, no mínimo, para a gente sair daquele local. No mínimo, se retire daqui, vá embora, não venha ofender a nossa fé, não venha ofender o que nós adoramos, o que fazemos reverência. Mas Paulo diz: vi que vocês são extremamente religiosos. Massageou o ego daqueles homens, primeiramente, para que depois pudesse falar aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. E Paulo continua, meus amados, no verso 23, dizendo: porque andando pela cidade e observando os objetos de culto de vocês, que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esses que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Olha que coisa maravilhosa. Que oportunidade grande do apóstolo Paulo. Paulo era esperto, irmãos. Era inteligente, era sábio. Se preparava para onde ia. Você vê que Paulo diz que andou por Atenas. E andando por Atenas e vendo aquela multidão de ídolos, aquela floresta de ídolos, e sendo um bom observador, ele viu que existia um altar que não tinha um Deus, mas que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aleluia. E Paulo, com sabedoria, diz: a este Deus que vocês não conhecem,
a esse Deus que vocês nunca tiveram contato, a esse Deus que eu acho maravilhoso e tremendo, é esse Deus que eu adoro, é esse Deus que eu venho apresentar para você, o Deus do impossível, das causas infinitas, com solução. Paulo, com certeza, meus irmãos, se alegrou. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Porque as pessoas mais sábias de Atenas, dentro da filosofia e dentro da justiça daquela época, estavam dentro desse tribunal. Não era um número grande de pessoas, mas eram pessoas importantes, pessoas que tinham o poder de prender e de mandar matar. Mas Paulo usou o que eles exatamente tinham construído, exatamente o que eles tinham dúvidas, porque havia uma crença, meus irmãos, entre os gregos, por ter tantos deuses, milhares e milhares de deuses, eles por acaso, temendo um dos deuses, ou aquele Deus em qual eles não colocaram o nome, ele poderia se vingar. Os deuses dos gregos, para eles eram terríveis e eram vingativos. Então, por ter muitos deuses e acreditar em muitos deuses, ele diz, vamos colocar aqui um altar ao Deus desconhecido, porque se aparecer algum Deus, aí a gente diz, o teu local está separado. Dá para imaginar, irmãos, isso? Que tamanha idolatria, que tamanha falta de conhecimento de Deus, de Jesus Cristo. E existem pessoas assim. Existem pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Existem crentes que só abraçaram uma denominação ou uma religião, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, com o Cristo Salvador, com o Cristo da ressurreição. Sabemos disso, que no nosso meio existem muitos religiosos, até pastores, para espanto nosso. Mas Jesus é vivo, Jesus é Senhor, Ele é absoluto, Ele é eterno, Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Senhor dos exércitos. E nele nós temos confiado, temos colocado a nossa confiança, a nossa esperança, porque um dia estaremos com Ele nas mansões celestiais. A vida do crente não é fácil. Quem dizer que é crente e que sua vida é fácil, reveja as suas atitudes, sua vida, seu caminhar. Porque a vida do crente é cheia de altos e baixos. Porque precisamos depender do Senhor sempre, sempre e sempre. Um dia pregando em outra denominação, eu cheguei para a igreja e disse, olhe, se você ainda não passou uma luta, se você ainda não passou uma dificuldade, se prepare. Faça reservas de orações, porque esse dia vai chegar. E aí você vai ter realmente um encontro com o Senhor. Um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque é nas lutas, porque é nas dificuldades que nós crescemos. E nós sabemos disso. Quem já passou batalhas e venceu as lutas, as guerras, sabe que não foi só, que foi juntamente com o Senhor. Porque é Ele que nos dá a vitória, é Ele que vence por nós, é Ele que batalha as nossas guerras, é Ele que guerreia as nossas batalhas. E que toda a honra e toda a glória seja para Ele, o grande Criador de todas as coisas. Nosso Deus é maravilhoso. Então vimos que eles tinham uma crença com relação a isso. E a partir dessa situação,
Paulo começa o seu discurso, Paulo tem a grande oportunidade. Vejam só, o verso 24. Não tem como você ler um texto desse, meus amados, voltado para aprender a glorificar a Deus e não entender essa mensagem clara de Paulo com relação ao nosso Deus, com relação a explicar o Evangelho, a falar do Deus Criador, do Todo-Poderoso. Paulo chega e diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos, meus amados, Paulo falando do Deus Criador. Mas que ousadia, né? Que ousadia de Paulo em dizer que o Deus a qual ele estava apontando agora, estava falando, era o Deus Criador, que criou eu e você, que estabeleceu céu e terra, que criou toda a eternidade, o Rei dos Reis, aleluia, poderoso, magnífico, tremendo, esse é o Senhor. Deus seja louvado, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. O que é que ele estava dizendo aqui? Que só existe um Deus. E esse Deus é o Deus que eu estou pregando, que Paulo está falando, e que você sabe muito bem que ele existe, que ele é presente. Um Deus único, poderoso e vivo. Paulo começa pela criação. O público era um público, vamos dizer, jovem para o conhecimento ao qual Paulo estava falando. E que Deus era um Deus espiritual, que não habitava em santuários feitos por mãos humanas. E Paulo continua, meus amados. Depois que Paulo começa o seu sermão, começa a sua oportunidade de falar de Cristo, é quando nós nos sentimos bem para falar de Jesus. Quando encontramos alguém e que começamos a falar de Cristo, viramos tagarelas. Começamos a falar, e Deus vai dando, e o Espírito Santo vai iluminando, e a gente vai alimentando aquelas vidas com Cristo, e mais Cristo, e mais Cristo, e mais Evangelho, ao ponto de transbordarmos uma mensagem maravilhosa para vidas que estão repletas de pecados e de falta de conhecimento do Senhor. Aí no verso 25, ele continua: nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Paulo fala do Deus, do seu Deus, que não era como os deuses deles. Para vocês terem ideias, os deuses atenienses, dos gregos, nos dias de hoje ainda existem pessoas que fazem o que eles faziam. Eles vestiam os deuses, eles levavam alimentos para os deuses, eles levavam presente para os deuses. Será que isto acontece no dia de hoje? Tem alguma semelhança com algum Deus que você conhece por aí, aqui em Natal, principalmente? Nós sabemos que sim, que eles fazem oferenda a deuses estranhos, imaginando que eles possam ser socorridos,
que possam ser atendidos. E os gregos faziam isso em Atenas, e era por isso que Paulo estava dizendo naquele momento para aqueles homens: nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A minha vida e a sua vida foi Deus que deu. Você respira porque Ele permite. Procure passar 1 minuto sem respirar para você ver como você vai sentir falta de Deus. Você vai dizer: estou com falta de ar. Não, você está com falta de Deus, de vida. E é Ele que dá a vida, é Ele que dá a respiração, e Ele que dá tudo o que nós temos. Seu trabalho, sua casa, sua família, seus bens, foi Deus que deu. Não foi seu braço forte, não foi o seu dinheiro que comprou, assim dizendo. Deus permitiu que você tivesse. Foi Ele que deu. Foi Ele que fez com que você conseguisse, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Glorifique a Deus por isso, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Quantos não estão sofrendo por causa disso? Quantos lares não estão destruídos por falta de Deus? Quantos filhos não estão nas drogas, nas cadeias, nas penitenciárias? Por falta de Deus, por falta de alguém que pregue o Evangelho, por falta de alguém como Paulo, que colocava a sua vida em risco a pregar o Evangelho do Senhor, porque o que ele tinha de mais precioso era fazer o mandado do Senhor. Era o ídolo do Senhor. Ele tinha prioridades. Eu tenho prioridades. Você tem prioridades? Você que está em casa, você tem prioridades? Qual é a sua maior prioridade? Quero acreditar que Cristo seja a sua maior prioridade. Na Bíblia existe um homem, e a Bíblia chama ele de um jovem rico. E este é o único homem que vai diante de Jesus Cristo e sai triste. Quem conhece a palavra, conhece o Novo Testamento, sabe disso. E aquele homem diz ao Senhor que cumpre todos os mandamentos ao qual Jesus fala. E Jesus diz: te falta uma coisa. Ele diz: o quê? Mestre, Rabi. Faz aquele elogio assim a Jesus, como se estivesse bajulando. Aí Jesus diz: vende tudo o que tens e dá aos pobres e segue-me. Aquele homem baixa a cabeça e vai embora triste. Por quê? Porque sua maior prioridade eram os seus bens materiais. Seu coração não estava na vida eterna, não estavam nas coisas que são permanentes, nas coisas da eternidade. Seu coração estava naquilo que é corroído, naquilo que é destruído, naquilo que pode ser roubado. Mas quem tem Cristo como prioridade tem tudo. Que saibamos ter prioridade em nossas vidas. Que saibamos que Cristo deve ser prioridade em nossas vidas. Amém? Parece dura essa palavra, mas não é. Ela é clara, ela é objetiva, ela é direta. Jesus é prioridade. Jesus é prioridade. No verso 26, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Os gregos acreditavam, meus amados irmãos,
na evolução, de que tudo evoluía, e que o mundo evoluiu. E os homens no dia de hoje, os grandes cientistas, acreditam também que o mundo vem de uma evolução, de uma explosão cósmica, de um Big Bang e de algo parecido. Acreditam até que existe vida em outros planetas. Possa ser até que exista, mas inteligente como o ser humano jamais, porque nós somos imagem e semelhança do Criador, e isso é tremendo. E Paulo fala para aqueles homens que Adão foi o primeiro homem. Você não vai ver no texto, claro, mas o texto diz o quê? Veja só. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Adão existiu. E a partir dele todos vieram a existir. E quem controla os tempos e os limites do ser humano é Deus. Como assim, pastor Mairon? Eu tenho um amigo, e às vezes o reverendo Diogo brinca com relação a isso comigo, e diz assim: cada um de nós tem uma ficha. Cada um de nós tem um dia a ser chamado. Eu não sei qual é a minha ficha. Você também não sabe qual é a sua. Mas nós sabemos que se tivermos a Jesus, esse chamado vai ser glorioso. Esse chamado vai ser bom para nossas vidas. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Talvez hoje seja a minha última pregação. E amanhã eu posso estar na glória. Hoje pode ser o nosso último dia, e aí? Mas eu tenho uma plena convicção para onde eu vou, por quem eu vou estar. Você tem essa convicção? Você tem essa certeza? Tudo passa, meus irmãos. Tudo passa. Se sua luta é grande, minha irmã, meu irmão, creia que com Jesus você vai passar. Há solução para todo e qualquer problema. Deus é a solução. Cristo é a solução. O Senhor Jesus é o caminho. Andai nele. Buscai-o enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje nós estamos aqui, louvando e glorificando o Senhor, que coisa maravilhosa, sem perseguição, sem ninguém batendo as nossas portas. Mas amanhã nós não sabemos. Será que o crente de hoje vai ser o crente de amanhã? Será que a nossa convicção e certeza a respeito do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo vai continuar a mesma? Será que a nossa fé, o nosso chamado vai continuar o mesmo? Tenhamos esperança, irmãos. Oremos. Venhamos a nos fortalecer, a fortalecer o nosso próximo, o nosso irmão, orientar, guiar. Porque a mensagem ainda é a mesma para todos. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados e encontrareis perdão para vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 27 e 28. Para buscar em Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas que vocês disseram, porque dele também somos geração. Deus está perto. E Paulo afirmando a respeito dos poetas
atenienses. Ele está afirmando que antes de chegar a falar essas palavras, essas mensagens, ele consultou a eles, ouviu a eles, aprendeu com eles os seus dizeres ou as suas mensagens. E dentro disso ele pegou essa passagem e disse: assim como dizem, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade... Não, mais abaixo, 28, 27 e 28. Para buscarem a Deus, porventura, tateando, posso achar ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos geração. Isso mostra que Paulo conversou com eles e pegou um trecho das suas mensagens com relação a dizer que aquela geração era a geração ao qual Deus, através de Paulo, estava falando para eles. Deus está tão perto que nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus é tudo em todos. Deus comanda nossas vidas, meus irmãos. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus nunca saiu do seu trono. Deus nunca te deixou de olhar por você, por sua vida, pelos seus caminhos, por seus pensamentos, suas vontades, seus planos, seus projetos. Deus sabe muito antes que você apresente a Ele. Eu gosto desse versículo de Provérbios 16:1 que diz assim: o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que seus planos, que seus projetos estejam diante de Deus, e que seja a vontade dEle, e que esses planos e esses projetos sejam concluídos, e que venhamos a nos alegrar, porque o sim e o não de Deus para nós é a mesma coisa. Como assim? É melhor o não de Deus, porque vai ser melhor para nossas vidas, e o sim também vai ser bom para nós, mas que venha do Senhor, porque é Ele que conhece todas as coisas. O hoje e o amanhã está nas mãos do Senhor. O amanhã, ou o dia de amanhã, Ele já nos espera para todos os que chegarem lá. Assim esperamos, né, irmãos? Amém? Verso 29. Portanto, visto que somos gerações, já foi lido, né? De Deus, não devemos pensar que... Não, aqui é bom. Portanto, verso 29, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Oh, meus irmãos, como podemos imaginar que Deus pode se limitar a uma imagem de escultura feita de ouro, feita de pedra ou feita de qualquer outro material? Como a mente do homem sem Deus pode imaginar que o Criador de todas as coisas pode se limitar a um pedaço de pedra ou a imagem qualquer? Imagine você que o homem faz uma imagem. Ele fez a imagem, ele é o criador da imagem. E depois ele se coloca aos pés daquela imagem, fazendo com que aquela imagem seja superior a ele. Como pode isso? Que tamanha ignorância! Se eu construo um Deus como um homem que sou, eu sou maior do que aquele Deus que eu construí. Mas a falta de Deus, de conhecimento de Jesus Cristo,
leva o homem a pensar desta maneira. E Paulo está dizendo, olhe, o Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, jamais, jamais vai se comparar a uma imagem feita por um homem, seja ela de ouro, seja ela de pedra ou de qualquer outro tipo de metal. O nosso Deus é um Deus vivo e poderoso, é um Deus espiritual, que não existe casa que caiba a Ele, a não ser, nós sabemos, o templo do Espírito Santo. Você, meu amado irmão, você é o único local no universo onde Deus pode se colocar dentro. Já parou para pensar nisso? Aquele que não tem casa que possa ser construída para ele. Aquele que o infinito para ele não é nada, porque foi ele que criou o infinito. Mas ele cabe dentro de você. Você é templo e morada dele. Ele fez isso. Ele é capaz dessas coisas, porque ele é Deus. E ele habita dentro de nós. Eu tenho testemunho de pessoas, pelo menos 2 irmãos de sangue meu, que quando estavam em lutas tremendas, porque estava numa dificuldade muito grande com a família, e uma irmã também porque ia passar por uma cirurgia muito delicada, e o Espírito Santo falou com a voz dela para ela. Acredite quem quiser. Você pode até dizer, isso é coisa de pentecostal, né? E os pentecostais têm dessas coisas. Mas meus irmãos ouviram isso, irmão de sangue. E o Espírito Santo afofou a vida deles. Criou situação tal para que eles saíssem daquela situação difícil. E muitas vezes Deus já está falando conosco, ou já tem falado a cada um de nós e nós não estamos observando isso. Porque Ele é o guarda de Israel. Ele está sempre ao nosso lado, falando, orientando, nos protegendo. Ou quando você dorme, quem é que te guarda? Nós não sabemos, mas imaginamos com certeza que é o nosso Deus, que está ao nosso lado todo o tempo. É aquele que não dorme nem dormita. Esse é o nosso Deus, que está sempre presente, 24 horas, nos protegendo e nos guiando. Glória a Deus por isso. Verso 29 e 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia! Creio que os irmãos já descobriram quem é, que é o Senhor Jesus Cristo de que Paulo estava falando. Este que ressuscitou, este que nós estamos esperando, que será a sua segunda vinda, onde Ele estabelecerá um reino de paz e de glória em toda a nossa eternidade. Mas antes disso haverá separação, haverá justiça. E Paulo estava falando com relação a isso, que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aleluia! E Deus se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus! E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E este Verbo era o Senhor Jesus Cristo, que sem pecado morreu crucificado por cada um de nós.
pelos do passado, pelos do presente e por aqueles que virão no futuro, se assim o Senhor não vier buscar logo a sua igreja. Que estejamos, igreja, preparados para a vinda do Senhor. Como eu já disse, a vinda do Senhor está próxima. Há chamados que são individuais. E nós sabemos disso, alguns irmãos nossos já partiram para a glória. Mas a igreja espera o grande dia do arrebatamento. Não sabemos a hora nem o dia. Uns dizem que vai ser antes da grande tribulação. Outros dizem que vai ser depois da tribulação. Outros dizem que vai ser dentro da grande tribulação. Eu não estou preocupado com tribulação, irmãos. Eu estou preocupado em estar preparado para quando o meu Senhor vier, eu subir com Ele para os ares. É isso que eu devo estar preocupado, em estar preparado para me encontrar com o meu Senhor. Isso sim. A questão de antes, durante ou depois, é questão de estudo. Para os grandes mestres. Mas que a igreja do Senhor esteja sempre preparada para, quando o Senhor chegar, subirmos com Ele para as mansões celestiais. Não sermos displicentes, não estarmos intertidos com outra coisa que não seja o reino de Deus. Que estejamos atentos. Verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Irmãos, tem pessoas que, quando a gente vai pregar o Evangelho, ou pergunta assim: você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Elas dizem o seguinte: agora não. Nós vamos falar disso em outra ocasião, em outra oportunidade, mais na frente. Outros dizem: não, eu estou muito jovem ainda para ser crente, para estar dentro de uma igreja. Não, meu emprego me impede, ou meu trabalho, de eu ir à igreja, ou de eu viver uma vida cristã. Eu não tenho tempo para evangelho. Você não está cuidando da sua vida. Você está perdendo a grande oportunidade da sua vida. Enquanto você diz que o tempo não é agora, que depois você quer conversar sobre o Evangelho, possa ser que você parta para a eternidade hoje, e não teve tempo de aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí? Você vai entrar no projeto eterno, no qual o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Que projeto é esse? É o projeto do inferno. Porque existem dois projetos espirituais, irmãos, no mundo espiritual. Dentro da eternidade, existe o céu para os salvos e existe o inferno para aqueles que rejeitaram a Cristo como seu Salvador. Não se fala mais nisso. Não se diz mais aos crentes ou aos irmãos que o inferno existe. E que se você não tiver Jesus na sua vida, você vai para o inferno. Outro dia eu disse para um irmão, disse: olha, o inferno também é para pessoas boazinhas. Como assim, pastor? Sim, pessoas boazinhas que fazem muita caridade, que vivem uma vida honesta, são bons pais de família, mães de família, são pessoas que andam zelosamente com suas coisas, mas não tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Por ser bonzinho, ele não vai para o céu.
ele tem que ter a Cristo como Senhor e Salvador. E essa é a missão da igreja, pregar o Evangelho, levar Cristo como Paulo levou aqui para Atenas. E disse a esses homens, porque esses homens do tribunal eram homens importantes, sábios, inteligentes, mas não quiseram ouvir a palavra de Deus. E logo em seguida, no verso 33, que a gente já está terminando, eu pensei que a gente ia até meia-noite, viu, irmão Paulo? Mas parece que a gente adiantou aqui, né? Quem gosta de pregar muito tempo é o pastor Diogo, viu? Diogo, se você estiver em casa me ouvindo, viu? Você passa muito tempo e é muito bom, viu? Porque aprendemos muito com o reverendo Diogo. Verso 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o areopagista. Irmão, prestem atenção. Muitas vezes nós estamos pregando o Evangelho ou falando do Senhor Jesus, mas tem alguém ali por trás, talvez por trás dessas paredes, ouvindo o Evangelho. E este homem, com certeza, ele não estava entre os outros ao qual Paulo estava falando, porque ele era o cuidador do local onde essas pessoas importantes estavam. Então ele não poderia estar ali colado com eles, com os doutores. Ele estava em algum local ali, excluso, escondido, mas ouvindo o que Paulo estava falando. Porque era ele quem cuidava do Areópago. E Paulo faz referência a ele aqui, não deixa passar. Diz que aquele zelador, aquele cuidador que ali estava, aceitou a Cristo. Ele foi mais sábio do que os doutores. Ele teve prioridade, se preocupou com a sua eternidade. E além dele, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, mais algumas pessoas. Meus irmãos, Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Nós vemos que Paulo, apesar de ser perseguido, apesar de ter sido açoitado, apesar de ter sido maltratado, chamado de tagarela, sujeito a uma nova prisão, mas aproveitou a oportunidade. Não deixou passar. Falou de Jesus, falou da ressurreição, criticou a doutrina daquele povo sem mesmo eles perceberem. Falou do Criador de todas as coisas. Falou que você pode ter vida, que você pode ter respiração ou qualquer outra coisa, porque vem dele, provém dele, do Criador de tudo. Deus é maravilhoso. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, que você tenha uma nova oportunidade de buscá-lo, de encontrá-lo e de ter uma vida abundante. Com Deus é diferente, nós sabemos disso. Para aqueles que têm o Senhor, aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, sua vida jamais será a mesma. Nós sabemos quando um homem e uma mulher de Deus têm um encontro com Ele, porque sua vida muda totalmente, seus gestos, sua atitude, sua maneira de falar, sua maneira de andar, de se vestir. Porque Deus faz isso, irmão, com qualquer um. Tira o homem do lago de enxofre, de lodo, e coloca sobre uma pedra firme. E dá um nome a ele, ministro de Deus. Então, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor os proteja e que o Senhor continue abençoando nossas vidas. Que assim seja a vontade de Deus para nós. Amém. Muito obrigado, irmãos. Irmão Paulo, por favor.